Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde, todos bem. Vocês estão cientes do que está acontecendo, né, no mundo, essa doença que está se alastrando. E por causa dela, nós estamos agora tendo que mudar nosso ritmo de aula por enquanto. Nós vamos nos encontrar todas as terças e quintas, normalmente, como sempre foi. Nós vamos colocar nessa plataforma que vocês estão cadastrados gabarito de tarefas que foram passadas em semanas anteriores, continuidade da aula, a gente vai continuar a matéria. Preciso que vocês façam contato comigo, que vocês mandem informações sobre se a escola está passando atividade, qual a matéria que está na escola, para a gente tentar fazer um paralelo. Porque são informações que a gente tinha em aula, né? Eu perguntava para vocês me direcionavam e a gente tentava fazer um paralelo aprofundando as matérias do sétimo ano, mais a matéria que é dada na escola. Como agora eu não tenho contato com vocês, eu preciso que vocês mandem foto de caderno para mim, que vocês mandem as atividades, tanto na matemática como no português, as atividades que estão sendo passadas para vocês pela escola, tá? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, mas antes disso, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno de gramática, que a nossa aula é de gramática, a folha de gramática 1, né, onde é o nosso primeiro módulo de gramática, e o estojo. E nesse estojo, vocês precisam ter um marca-texto de uma cor só, ou quem não tem um marca-texto, usar uma caneta de cor diferenciada para a gente marcar os pontos mais importantes, assim como nós fazemos em aula. Tudo bem? Bom, eu preciso também que vocês estejam num ambiente adequado para o estudo, né? Sentado numa mesa, com o computadorzinho aberto ou celular, quem não tem computador, né? Num ambiente tranquilo, sem televisão, sem celular, sem videogame, porque esse momento ele é nosso. Depois que vocês terminarem as atividades, vocês estão livres para fazer o que vocês mais gostam, tá? Por enquanto, a gente precisa ter atenção total para a distância. Ela tem um dificultador que é eu não conseguir enxergar vocês. Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu estou falando e a gente vai trabalhando passo a passo, tá? Bom, depois de estar com o material no ambiente adequado, portinha fechada, a gente vai dar continuidade à nossa aula, que a nossa matéria de hoje é formas nominais do verbo. Então, nós vimos o indicativo, o subjuntivo, o imperativo. Eu vou passar mais exercícios de verbos para vocês. Os verbos, gente, vocês têm que estudar. Quem estuda o verbo e aprende e decora as terminações verbais, consegue conjugar qualquer verbo da forma regular. Depois nós vamos também ver a forma irregular, que são aqueles que mudam totalmente o seu radical, né? Muda totalmente a formação do verbo. Mas agora nós vamos entrar nas formas nominais. Esse tempo livre que vocês têm, é muito importante que vocês estudem, não só vejam a aula, façam a tarefa e acabou. Vocês têm que ver a aula, fazer a tarefa e estudar aquela matéria. E o áudio, as aulas em vídeos, elas são muito positivas nesse ponto, porque vocês podem voltar toda vez que vocês tiverem dúvida. Na sala de aula já não, né? Na sala de aula o professor explica uma vez, vocês vão tirando dúvida, mas a aula não tem como se repetir. No áudio, sim. Então, surgiu uma dúvida, vai lá na aula, assiste de novo, volta o pedacinho que você está com dúvida, que aí vocês vão ter um melhor rendimento. Bom, o que é as formas nominais do verbo? Vocês vão abrir a nossa apostila, gramática 1, na página 4. Lá tem formas nominais do verbo. Todos encontraram? Todos estão juntos? Então, vamos lá. Formas nominais do verbo. O que vem a ser isso? A explicação na apostila está assim. O verbo possui formas que são nominais.
Chamam-se nominais porque, por si só, elas não expressam nem o tempo, nem o modo verbal. Além disso, em determinado contexto, assumem a função de substantivo ou verbos. Então, vocês vão pegar o marca-texto de vocês, tal qual a gente faz na aula, e vocês vão marcar assim, ó. Chamam-se nominais porque, por si só, elas não expressam nem o tempo, nem o modo verbal. O que significa isso? Significa que quando você vê o verbo na forma nominal, você não consegue identificar se ele pertence ao indicativo, ao subjuntivo, ao imperativo, se ele está no presente, passado ou futuro. Ele tem uma construção só. Então, os verbos nas formas nominais, eles são únicos. Eles não pertencem a nenhum modo e nenhum tempo. E, além disso, vocês vão marcar aí, eles também assumem a função de substantivo ou verbos, dependendo da situação na frase. Por exemplo, nós temos uns exemplos aí na apostila, que eu vou passar para vocês. Por exemplo, tá aí assim, ó. Tá bem na apostila, tá? Lá na página 4. Tá assim, ó. Vamos jantar, né? Vamos jantar. O jantar, nesse caso, o jantar, ele está funcionando, aqui ó, o jantar, ele está funcionando como verbo. Porque o jantar, nessa frase, ele está indicando a ação de jantar, sentar para comer. Então, jantar, nessa frase, o jantar é um verbo. Na frase seguinte está assim, ó, o jantar está servido. Nessa frase, a mesma palavra, igual, ó, sem tirar nem colocar, mesma palavra. Só que aqui ela tem um sentido diferente, ela tem um sentido de substantivo. Porque esse jantar ao qual eu estou me referindo nessa frase, ele quer dizer o nome que é dado ao fato de você sentar para fazer as refeições à noite. Sentou para fazer as refeições à noite, o substantivo que define isso é a palavra jantar. Tá? Então, aqui é um substantivo. Outro exemplo aqui, ó. Ela já havia preparado o trabalho quando chegamos. Esse preparado aqui, ele está com o sentido de verbo, ação de preparar. A mesma palavra aqui embaixo tá. Ela está preparada para o exame. Esse preparada está com função de adjetivo, está dando qualidade para ela, ó. Ela preparada, né? Então, vocês perceberam que as formas nominais, que é aqui o jantar, o preparado e o preparada, dependendo da frase, ela tem sentidos na classe gramatical diferente. Em algum momento ela é verbo, em outro momento ela é adjetivo, em outro momento ela é substantivo. Bom, o que a gente pode entender como formas nominais? Está aqui, ó. As formas nominais do verbo são 3. Infinitivo, gerúndio e particípio. Vocês vão pegar o marca-texto e vão pintar assim, ó. As formas nominais do verbo são 3. Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, os verbos nas formas nominais só tem esses 3 tipos aí. Infinitivo, gerúndio e particípio. O que seria o infinitivo? Vocês estão acompanhando na apostila? Estão fazendo as marcações? O que seria o infinitivo? No infinitivo, os verbos terminam em ar, er, ir. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que eu quero transformar um verbo para a forma infinitivo, eu tenho que pegar e construir esse verbo com as terminações ar, er, ir, isso mesmo. Então, vocês vão marcar aí que o infinitivo, os verbos terminam em ar, er ou ir. Só isso. Dá para ter exemplos sobre isso? Sim. Olha os exemplos aí, ó.
O verbo cantar, ele termina em ar. O verbo vender, er. O verbo sair, ir. Então, se numa frase tem assim, nós cantamos muito bem. Nós cantamos muito bem. O verbo da frase é o cantamos. Como é que eu passo ele para o infinitivo? Bom, se eu sei que o infinitivo tem que terminar com ar, ir, para eu passar o cantamos para o infinitivo, eu sei que é cantar. Porque o verbo cantamos, no infinitivo, ele tem que ter a terminação ar, cantar. Que mais que nós podemos ver aí? Outros exemplos, esses não tem na apostila de vocês. Se vocês quiserem acrescentar a lápis do ladinho, vocês podem acrescentar outros exemplos de verbos terminados com ar. Pular, dançar, estudar, plantar e etc. Né? Vocês podem imaginar aí na cabecinha de vocês um monte de verbos que tem aqui, ó, a terminação ar. Tem vários. Amar, estudar, plantar, cansar, deitar, pular, falar e mais um monte. Todos esses verbos que eu relacionei, eles estão na forma infinitivo, porque eles terminam com ar, ir. Tudo bem? Continuando. Terminações er. Prender, beber, comer, escrever. Outros, pensem aí, qual mais vocês conhecem? Ler, derreter, né? Escrever, já está aqui, e outros mais. Então, são exemplos de verbos que terminam com er e estão no infinitivo. E agora, com ir, nós temos dividir, partir, engolir, dirigir, sair, cair, né? E outros mais. Então, vocês podem anotar em cada um dessas terminações, no cantinho da apostila, vocês podem copiar esses exemplos. Bom, tudo certo com relação ao infinitivo? É só isso. Você pega qualquer verbo que está conjugado, ou no presente, ou no passado, ou no futuro, ou no imperativo, ou no subjuntivo, e quando você tem que transformar para o infinitivo, você vai colocar as terminações ar, ou ir. Cada um tem a sua terminação, tá? Bom, agora vamos dar continuidade, nós vamos ver o que seria o gerúndio. Já vimos o infinitivo, agora o que é o gerúndio. O gerúndio, no gerúndio, os verbos terminam em ando, endo e indo. Vocês vão pegar o marca-texto e vão marcar gerúndio. Os verbos terminam em ando, endo e indo. A sistemática é a mesma. Qualquer verbo que tiver conjugado em qualquer tempo, em qualquer modo, para transformar no gerúndio é só você destacar o verbo e colocar uma dessas terminações. Uma delas vai ter que se encaixar. Ou ando, ou endo, ou indo. Vamos dar aqui o exemplo que está na apostila. Bom, nós temos aqui na apostila o exemplo. Cantando, ando. Vendendo, endo. Saindo, indo. Eles estão com essas terminações. Ando, endo, indo. Logo, eles estão no gerúndio. Se eu tiver uma frase, Maria falou com o professor. Bom, o verbo da frase é o falou. Se eu quero transformar esse verbo por gerúndio, eu tenho que terminar com ando, endo ou indo. No caso, falar será o falando. Pronto, fiz a transformação do verbo para a forma nominal gerúndio. Só isso. Exemplos. O ando, olha aqui, ó, o verbo pular, todos que têm a terminação a, aqui, ó, ar, eles vão ter a terminação no gerúndio ando. Pular vira pulando, dançar, dançando, estudar, estudando, plantar, plantando e outros mais. Falar,
falando. Então, todos os verbos que pertencem à primeira conjugação, eles terão no gerúndio a terminação ando. E agora, quando eu falo do er, que é a segunda conjugação, aqui, ó, er, eles vão ter a terminação endo. Prender, prendendo, beber, bebendo, comer, comendo, escrever, escrevendo, ler, lendo, ver, vendo e outras mais. Tudo bem? Quando eu tenho ir, ó, ir, terminação ir, terceira conjugação, os verbos terminados com ir no infinitivo, quando eles vão para o gerúndio, eles permanecem o ir, só que fica indo. Dividir, dividindo, partir, partindo, engolir, engolindo, dirigir, dirigindo e outros mais, né? Corrigir, corrigindo, cair, caindo, né? E vários outros que terminam com ir. Tranquilo? Vamos olhar agora o particípio. Particípio. No particípio, os verbos terminam com ado ou ido. Vocês percebam que no particípio ele só tem duas terminações, enquanto no infinitivo tem três e no gerúndio também tem três. Vocês vão pegar o marca-texto e vão marcar no particípio os verbos terminados em ado e ido. Vou colocar agora aqui os exemplos do particípio, que está na apostila. Cantar, cantar no infinitivo, quando eu passo para o particípio, cantado. Vender no infinitivo, quando eu passo para o particípio, vendido. Sair no infinitivo, quando eu passo para o particípio, saído. Temos outros exemplos? Temos muitos outros exemplos, que esses aí também não estão na apostila, como esses aqui, vocês podem acrescentar na sua apostila, no cantinho, escrevendo a lápis com letrinha caprichada, como vocês sabem que eu gosto. Bom, com ado, pular, aqui ó, o pular, ele vira pulado, dançar, dançado, estudar, estudado, plantar, plantado. O que eu consegui perceber aí? Que igual o gerúndio, todos que pertencem à primeira conjugação, ar, quando eles vão para o particípio, eles recebem a terminação ado. Falar, falado, gritar, gritado, deitar, deitado, desenhar, desenhado, sonhar, sonhado. Sem dificuldade aí. Muito fácil, né, gente? As formas nominais são uma das mais fáceis de se conjugar. Agora, precisa ter estudo, senão não conseguimos aprender. Tudo se torna fácil até quando eu estudo e aprendo. Enquanto eu não aprendo, é difícil. Mas se eu me esforçar a estudar, eu vou aprender. E vocês são capazes disso. Bom, agora nós vamos para o ido. Já vimos que o ado pertence à primeira conjugação, ar. O ido, ele serve para as duas últimas conjugações aqui, ó, er e ir. O ido se encaixa nos verbos que têm a terminação er e a terminação ir. Olha aqui, ido. Prender é da segunda conjugação. Ele fica prendido. Temos depois o particípio irregular, que lá na frente a gente vai ver que esse prender tem uma outra maneira de se fazer, mas não agora, senão vai confundir. Então, vamos só entender que prender fica prendido. Beber, bebido. Dividir, aqui ó, dividir é da terceira. Dividido. Partir, partido. Dirigir, dirigido. Então, a gente viu que o ado no particípio são para todos os verbos da primeira conjugação que termina com ar. E o ido já satisfaz aos verbos da segunda e terceira conjugação. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, é só vocês mandarem mensagem no WhatsApp do curso, que eu respondo por lá, ou aqui na plataforma. Não pode ficar com dúvida. Tudo isso que foi falado aqui são as formas nominais do verbo. Bom, o que nós vamos fazer agora?
Agora, nós vamos pegar a nossa apostila lá na página 4, tem lá um exercício 1. Você está com um caderno em mãos, você vai pegar a canetinha azul ou preta, vai colocar a data de hoje, 31/3. Gramática, que nem a gente faz na sala. Gramática. Resposta da folha gramática 1, página 4. Embaixo, exercício 1. Vocês não precisam copiar a pergunta, tal qual a gente faz no curso. Você vai ler. O que está falando no exercício? Passe os verbos para o infinitivo, para o gerúndio e particípio. Infinitivo, vamos relembrar. É pegar o verbo e transformar com terminações ar, ir. Gerúndio, ando, endo, indo. Particípio, ado, ido. Eu quero que vocês façam agora, no caderninho, o exercício A, B e C. Então, vocês vão colocar A, vão seguir essa ordem. O verbo desenhara, ele está conjugado no pretérito mais que perfeito, terminando com ra. Eu quero que você pegue esse verbo desenhara e, seguindo a sequência, você coloque ele no infinitivo, vírgula, depois no gerúndio, vírgula, depois no particípio. Vai pular uma linha, letra B. Apresentaremos. Esse verbo está no futuro. Apresentaremos, futuro. Você vai pegar esse verbo, apresentaremos, e vai transformá-lo no infinitivo, vírgula, gerúndio, vírgula, particípio. Na letra C, digitarão. Ão, AOTIL no final. Lembre-se que ão só existe essa terminação no futuro do presente. Esse verbo digitarão está no futuro do presente. Você vai pular uma linha da letra B, vai colocar a letra C, a canetinha, e vai responder a lápis. Vai transformar isso aqui no infinitivo, gerúndio e particípio. Vocês vão fazer agora esse exercício. Eu vou dar um tempo de 30 segundos. Eu vou contar aqui na minha cabeça 30 segundos e depois disso eu voltarei com as respostas. Tudo bem? Caprichem na letra e façam um caprichado no caderno, porque quando nós voltarmos, eu vou vistar todas essas tarefas que vocês estão fazendo pela plataforma. Então, vocês sabem que o português exige organização, pular linha, letra legível e feito com muito capricho, porque vocês estão sendo preparados para o 9º ano, onde vocês vão ter que fazer redação. E a redação exige organização. Tudo bem? Então, vou começar a contagem dos 30 segundos agora, vocês podem fazer. Pronto? Terminaram? Aquela letra excepcional, lindo, lindo. Então, agora vamos à correção. Vamos ver quem acertou. Quem acertou vai colocar um certinho do lado para a gente saber que essas tarefas já foram todas corrigidas. Quem errou vai apagar, colocar a resposta certa a lápis e depois dar o certinho do lado. E se errou, tem oportunidade de voltar lá no início do vídeo, focar onde está a sua dúvida e ouvir novamente para entender, tá? Então, vamos lá. O verbo desenhara, como que ele fica no infinitivo? Desenhara, no infinitivo, vai ficar desenhar.
Olha aqui, ó, terminação, infinitivo, ar, ir. Parabéns quem acertou. O desenhar no gerúndio, lembrando que gerúndio é ando, endo, indo, e desenhar pertence à primeira conjugação. Então, só poderia ser desenhando. Olha aqui, ó, primeira conjugação, ar, mantendo o ar. E no particípio? No particípio, acertou quem colocou desenhado. Perfeito. Parabéns quem acertou. Quem não acertou, sem problema. É só voltar lá e entender o porquê errou ou mandar mensagem para mim. Estou ansiosa, esperando o contato de vocês para saber se está sendo eficaz, se está dando certo, tá bom? Apresentaremos. No infinitivo, ficará apresentar, ó, apresentar. Primeira conjugação. No gerúndio, apresentando, também pertencente à primeira conjugação. E no particípio, apresentado, né? Certo? Ok? Digitarão. Digitarão. No infinitivo, digitar. No gerúndio, digitando. No particípio, digitado. Fácil, pessoal. Muito fácil, né? Bom, o que eu vou combinar com vocês? Eu vou passar como tarefa alguns exercícios que vai reforçar esse conteúdo das formas nominais. Vou colocar também aqui uma folha de fixação, que nós vamos voltar um pouquinho os exercícios de verbo, principalmente o imperativo. Eu preciso que vocês estudem esses verbos. Na apostila tem, na página 1, logo no começo, toda a conjugação do indicativo. Na página 2, a conjugação do subjuntivo e do imperativo. Vocês têm que estudar esses conteúdos porque nós faremos testes para a gente saber se a matéria foi aprendida, tá? Vocês vão fazer as atividades e a data vai estar para a próxima aula, que é dia 7 de abril. Dia 7 de abril, eu vou postar o gabarito dessa tarefa que eu vou passar hoje e a gente vai dar continuidade na apostila com locução verbal e vozes do verbo. Então, essas matérias que foram ensinadas anteriormente, elas precisam ser estudadas para você conseguir acompanhar. Se você não estuda, você fica perdido, tá? Eu desejo a vocês uma boa semana. Na quinta-feira vocês terão a aula de matemática. Quero que vocês estudem, foquem, porque isso tudo vai passar e nós voltaremos a ter uma vida normal como sempre tivemos. Todos voltarão à sua normalidade, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham aprendido. Um beijo para todos vocês e cuidem-se. E ajudem o papai e a mamãe no que se refere a toda essa parte de higiene, toda essa parte de preocupação para que a gente não fique doente, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, um beijo e bom estudo.